Quais são os 10 melhores fundos imobiliários para iniciantes? Se você é um iniciante dos investimentos, principalmente de renda variável, deve ter percebido que vários influenciadores falam de fundos imobiliários. Citam várias siglas e geralmente você não entende direito o que está acontecendo. Mas hoje você entrou no vídeo certo. Antes de falar sobre os 10 melhores fundos imobiliários para iniciantes, eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário e quais são os seus tipos. Um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento focado no setor imobiliário. Ele tem como objetivo ganhar dinheiro com a compra e venda ou aluguel de imóveis quando falamos de fundos de tijolo, como por exemplo fundo de logística, fundo de shopping center ou fundo de escritório. Quando falamos de fundos de papel, eles investem nos famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais são do que dívidas, ou seja, o fundo de papel empresta dinheiro para empresas e em troca recebe esse dinheiro mais uma taxa, o que traz rentabilidade ali para o fundo imobiliário. Agora que você já sabe o que é o fundo imobiliário e como eles funcionam, vou te apresentar os 10 melhores fundos imobiliários para iniciantes, que vão te trazer segurança e rentabilidade acima da inflação no longo prazo. Mas eu acho importante ressaltar aqui que eu não estou trazendo uma lista dos fundos imobiliários mais baratos, mas sim dos melhores. Isso pode fazer com que essa carteira não seja a mais lucrativa de todas, mas com certeza será uma carteira vencedora no longo prazo e que te trará uma tranquilidade para conquistar a sua liberdade financeira. Falando agora dos 10 melhores fundos imobiliários para iniciantes, eu montei uma planilha para mostrar para vocês de forma mais clara os 10 melhores fundos imobiliários. Mas eu separei essa planilha por segmentos, então eu vou começar no segmento de logística, tá? No segmento de logística, a gente tem dois fundos imobiliários, o HGLG11 e o ALZR11. Ambos fundos imobiliários são bastante conhecidos, têm muitos cotistas. O HGLG11 tem mais de 10 anos de estrada e ele foi um dos primeiros fundos imobiliários da Bolsa de Valores e ele supera uma rentabilidade de 300% desde o início dele. Ele tem uma rentabilidade maior do que a inflação e também maior do que o CDI e que o IFIX, tá? Então é um fundo imobiliário que trouxe rentabilidade no passado e provavelmente vai continuar trazendo rentabilidade porque a essência dele continua a mesma, tá? O ALZR11, ele é um fundo imobiliário muito bom aqui. Por quê? Porque ele tem contratos atípicos. Então esse fundo imobiliário, ele traz uma segurança muito boa para a gente, tá? Além da gestão dele ser extremamente competente, dele ter ali imóveis em seu portfólio que são muito bons, que são imóveis que de fato trazem resultado para o fundo imobiliário há muito tempo e que são imóveis que são feitos, na maioria dos casos, sob medida para uma determinada empresa. Inclusive tem ótimos locatários aqui nesse fundo imobiliário, como por exemplo a Fenza, que é a distribuidora da Coca-Cola aqui no Brasil. Falando agora do segmento de shopping center, eu escolhi dois fundos imobiliários também, o XPML11 e o VISC11. O XPML11 ele é um fundo imobiliário que é focado aí em shoppings de classe média alta, classe alta, e o VISC ele é focado mais em shoppings da classe média mesmo. Mas eles têm ali em seu portfólio vários imóveis, vários shopping centers e eles têm diversificação entre estados também. Então são dois fundos imobiliários ótimos que têm entregado bons resultados aí no passado e eu acredito que vão continuar entregando bons resultados, tá? Se a gente for falar aqui agora de outro segmento, eu posso falar do segmento de papel. Por quê? Por que o segmento de papel é tão importante numa carteira de fundos imobiliários? Porque os fundos de papel, eles vão ser aqueles fundos imobiliários que vão pagar dividendos um pouco mais altos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, o dividendo do HGLG, ALZR, XPML e VISC estão em torno ali de 8%. Do MXRF11 e do RECR11, que foram os dois fundos imobiliários de papel que eu escolhi, eles estão acima de 12%. Ou seja, eles vão pagar para a gente dividendos maiores no curto prazo. É lógico que no longo prazo, os fundos de tijolo eles vão acabar até compensando esses dividendos. Mas é importante que a gente tenha dividendos no curto prazo já, para a gente conseguir reinvestir esses dividendos, aumentar o nosso patrimônio e fazer a bola de neve dos investimentos girar, tá bom? Então eu escolhi aqui MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas da Bolsa Brasileira, e eu escolhi também o RECR11. Por que o RECR11? Ele é um fundo imobiliário que tem um passado muito bom, ele trouxe uma rentabilidade passada boa e ele está reestruturando a carteira, ele está fazendo uma reciclagem. Então eu acredito na gestão do RECR, eu acredito que eles vão fazer uma boa reciclagem e que ele vai dar aí bons frutos no futuro, tá? Falando agora de outro segmento, falando do segmento de lajes corporativas, que nada mais são do que escritórios. Eu escolhi dois fundos imobiliários, o HGRE11 e o PVBI11, tá?
O HGRE11, ele não tem grandes imóveis ali no portfólio, ele não tem o melhor portfólio, a melhor carteira de imóveis, mas a gestão dele é muito boa, tá? E ele está com uma vacância considerada alta. Então eu acredito que quando essa vacância diminuir no fundo imobiliário, ele vai entregar mais dividendos e vai também subir o seu preço de cota, tá? Porque as pessoas vão começar a comprar buscando mais dividendos, tá? E o PVBI11, ele é um fundo imobiliário que ele tem os melhores imóveis, tá? O PVBI11 de lajes corporativas, na minha opinião, tem os melhores imóveis, inclusive os melhores imóveis de São Paulo, tá? Que querendo ou não, é o estado aí, é a cidade que tem os melhores imóveis de lajes corporativas, tá? Então eu escolhi esses dois fundos imobiliários para o longo prazo porque eu acredito que eles vão trazer bastante resultado. E eu adicionei aqui mais dois segmentos, tá? O segmento de renda urbana e o segmento de desenvolvimento. No segmento de renda urbana eu escolhi o HGRU11. Ele é da mesma gestão do HGRE11 e do HGLG11. Ele tem uma ótima gestão, tá? A Reding Grifo é a melhor administradora de fundos imobiliários, na minha opinião. E o que acontece? O HGRU11, ele é um fundo imobiliário que compra e vende muito imóvel. Então ele consegue ganhar aí nessa compra e venda, além de que ele tem uma vacância muito baixa. Então eu falei do HGRE11, que tem uma vacância alta que pode diminuir, e eu falei do HGRU11, que tem uma vacância muito baixa e pode aumentar, é óbvio. Mas eu não estou aqui para falar simplesmente do que pode acontecer, mas sim falar para você que eu estou escolhendo aqui fundos imobiliários que contrastam entre si para que a gente tenha uma boa mescla aqui de risco e a gente tenha também não somente aqui os melhores fundos imobiliários, mas também fundos imobiliários que vão trazer dividendos, vão trazer uma renda mensal, que vão trazer uma valorização ao longo do tempo para a gente, tá? Eu escolhi aqui também o MFII11 para os fundos de desenvolvimento, por quê? Porque esse fundo imobiliário, além dele ter entregue aí bastante rentabilidade no passado, ele também está adquirindo aí novos terrenos, ele está adquirindo novos empreendimentos aí para ganhar dinheiro no longo prazo. Então eu acredito que esse fundo imobiliário ele vai entregar mais resultado aí nos próximos anos, tá? E o MFI11, ele é um fundo imobiliário bastante desconhecido, ele tem 30 mil cotistas. Então eu acredito que é uma oportunidade, esse fundo imobiliário ele vai crescer aí nos próximos meses e nos próximos anos, tá? Levando em consideração tudo que eu falei, eu coloquei aqui no total o quanto que a gente precisaria investir, em quantos segmentos que a gente investiria. Então a gente investiria no total em 6 segmentos com apenas 10 fundos imobiliários. A gente teria um PVP médio de 0,99, ou seja, seria um preço justo aí se olhado o valor patrimonial. A gente teria um dividend yield de 9,67% na média, tá? E a gente teria ali um preço de início dessa carteira de R$ 1.091, ou seja, o que é um preço de início, né? É para que eu compre uma cota de cada fundo imobiliário, eu gastaria R$ 1.091. É claro que eu não preciso começar com R$ 1.091. Eu posso começar aqui com R$ 10,42 do MXRF11, por exemplo, tá? Eu posso ir aos poucos construindo essa carteira de fundos imobiliários. Mas a ideia aqui é que a gente sempre tem uma diversificação. Então é bom que você comece ali com pelo menos 2 ou 3 fundos imobiliários para já começar um pouco diversificado e aí ao longo do tempo você vai incrementando a sua carteira de fundos imobiliários, tá bom? E quais são os prós e contras dessa carteira, tá? Quais são os prós? Diversificação. Eu tenho 6 segmentos diferentes, eu tenho 10 fundos imobiliários dividido em várias gestoras, várias administradoras. Então eu conseguiria ter uma diversificação da minha carteira e o meu risco seria muito baixo, tá? Mesmo que 1 ou 2 fundos imobiliários caia aqui dessa carteira, eu vou ter a compensação pelos dividendos e pela valorização dos outros fundos imobiliários. Eu tenho uma renda mensal. Todo mês essa carteira vai me pagar dividendos, tá? Eu tenho também segurança. Lembra que eu falei da diversificação? Lembra que eu falei que eu mesclei ali alguns fundos imobiliários? Isso vai trazer segurança para a nossa carteira. Eu tenho baixo custo inicial. Com R$ 10 eu já consigo começar a investir nessa carteira de fundos imobiliários, tá? Eu tenho isenção de imposto de renda. Por quê? Porque os dividendos que essa carteira de fundos imobiliários vai me render, eles são isentos de imposto de renda. Quando é que eu vou precisar pagar imposto de renda? Somente quando eu vender um fundo imobiliário com lucro, com valorização da cota. Então, se eu comprei um fundo imobiliário a R$ 100, vendi ele a 110, aí sim eu vou precisar pagar imposto de renda sobre os R$ 10 que eu tive de lucro. Eu tenho uma estabilidade, porque como esses fundos imobiliários são reconhecidos aí como estando entre os melhores fundos imobiliários, eles vão ser estáveis, eles não vão cair 10, 15% em um dia, tá? E eu tenho a qualidade, né? Eu só escolhi aqui fundos imobiliários que são
multi-inquilinos, que são multi-ativos, que são multi-estado, por exemplo, nos fundos de tijolo. Eu escolhi aqui nos fundos de papel fundos imobiliários que tenham ali diversos CRIs em carteira, com diversos indexadores, tá? Então esses fundos imobiliários, eles têm muita qualidade. Qual que é o contra, né? Você não vai ter a maior rentabilidade. Não vá pensando que você investindo nessa carteira de fundos imobiliários, que daqui 1, 2, 3 anos você vai estar rico, que você vai ter uma rentabilidade de 500%. Você não vai ter isso. Aqui no meu canal eu passo a realidade. Você vai sim conseguir ganhar dinheiro no longo prazo, vai conseguir superar a inflação, ganhar dividendos, ter uma renda mensal, vai conseguir ter aí uma aposentadoria no longo prazo se você investir durante 20, 25 anos, mas isso não vai te deixar rico da noite para o dia. Isso não vai fazer com que você largue o seu emprego no mês que vem. Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os meus vídeos. Se você tem dúvidas ainda sobre fundos imobiliários, se você quer aprender mais, quer aprender a investir melhor em fundos imobiliários, eu peço que você entre no link da descrição desse vídeo, que eu tenho um e-book completo sobre fundos imobiliários para você baixar. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.